Brasileiros vão às urnas escolher quem vai administrar as cidades onde vivem. A maior parte desse eleitorado já respondeu em diversas pesquisas que melhorar a mobilidade urbana deve ser prioridade para os novos gestores. Os desafios envolvem execução de obras viárias, ônibus e metrô de qualidade com tarifas justas, sistemas inteligentes para dar fluidez ao trânsito e ações de educação para pedestres e motoristas. O Tribuna Livre de hoje discute a situação da mobilidade urbana em BH e no estado e os caminhos que prefeitos podem seguir para que todos tenham o direito de ir e vir com tranquilidade. Para nos ajudar nessa reflexão, estão comigo aqui no estúdio Osias Batista, mestre em transportes pela UFMG, consultor em planejamento e operações de transportes e tráfego, ex-presidente da BH Trans, e Roberto Andrés, mestre e doutor em arquitetura e urbanismo, professor da UFMG. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso estúdio. A ineficiência do transporte público, a falta de investimento no setor, a facilidade na compra de veículos nas últimas décadas, vários fatores fizeram o trânsito nas grandes cidades aumentar numa velocidade assustadora, transformando as vias em um verdadeiro caos, em alguns horários de pico e piorando ainda a qualidade de vida em centros maiores. O Belo Horizontino gasta em média 57 minutos para percorrer 10 quilômetros. Esse tempo é quase o mesmo que em São Paulo. O tempo gasto para percorrer 10 quilômetros em horários de pico chega a ser o dobro. A única via expressa é o anel rodoviário, com congestionamentos constantes e acidentes que contribuem para o trânsito lento. Betim e Contagem também são afetadas pelo trânsito caótico do anel rodoviário, que se complica também nas vias que ligam as duas cidades a Belo Horizonte, a BR-381 e a Via Expressa de Contagem. Uberlândia, uma das maiores cidades do estado, também enfrenta desafios com o trânsito. Com a infraestrutura relativamente bem desenvolvida, há pontos de congestionamento. O aumento da frota e o transporte público de má qualidade contribuem para o aumento de carros em vias como a Avenida João Naves de Ávila e a Avenida Rondon Pacheco. Já Juiz de Fora, na Zona da Mata, tem um carro para cada 3,5 habitantes, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito. A dependência de carros particulares para deslocamento diário aumenta o congestionamento nas principais vias, como a Rio Branco e Brasil. A topografia acidentada, com muitas subidas e descidas, torna o trânsito ainda mais lento. Governador Valadares tem mais de 150 mil veículos registrados, de acordo com o IBGE. Foi inaugurado recentemente o Centro de Operações Integradas, uma resposta direta às necessidades crescentes por uma gestão de tráfego mais eficaz. Câmeras de monitoramento em 36 pontos estratégicos controlam o fluxo de carros e possibilitam intervenção rápida em situações de congestionamento e acidentes. Osias e Roberto, a gente vê um quadro que não é muito diferente nas grandes cidades do estado, né? Como que a gente chegou nesse ponto de caos? Na realidade, as cidades no mundo inteiro não foram preparadas, não foram feitas para essa quantidade de carro, não foram nem feitas para o automóvel, a maior parte delas. Então, nós temos um sistema viário que em geral, é pequeno para a quantidade de carro e um volume de carros que cresce assim, muito, muito mesmo, e que vai gerando congestionamentos que tornam o transporte público cada dia piores, porque os ônibus ficam presos no congestionamento, mais gente procura o carro, muita gente está buscando motocicleta, que é um outro capítulo, porque são acidentes seríssimos que estão acontecendo, e as cidades vão chegando num nível que cada vez mais difícil de administrar. Acho que um parêntese nisso que o Osias traz, é que justamente não, em áreas adensadas, né, a gente no urbanismo traz isso muito, em áreas adensadas, o automóvel é um modo de deslocamento muito pouco eficiente, porque o espaço que dois carros ocupam é o espaço que um ônibus ocupa. Um ônibus está transportando ali 50 pessoas, dois carros estão transportando 2, 3, 4 pessoas. Né? Então ele é muito espaçoso, né? Muito perdulário em espaço o automóvel. E quando você tem muita gente morando junto, ali prédio, um do lado do outro, etc., se cada pessoa dessa sai num automóvel, você tem uma ocupação de espaço tremenda na rua que não tem jeito de funcionar.
As cidades que tentaram adequar seu espaço ao automóvel, a gente vai ver Los Angeles, cidades assim nos Estados Unidos, elas construíram aquelas autopistas com 10 faixas, 12 faixas, e ainda assim vem engarrafamento no final do dia. Então, acho que é isso que a gente traz assim, ou a gente investe de fato em transporte público e mobilidade ativa, que são as pessoas caminharem, andarem de bicicleta, ou não vai ter solução. Não adianta ficar alargando mais, adequando o espaço, que sempre esse espaço vai ser consumido, porque o espaço demandado pelo veículo particular, ele é sempre crescente se você estimula isso. Tem um dado interessante, Roberto, que as pessoas falam muito de Los Angeles. Los Angeles é a cidade do mundo que mais investiu em sistema viário e tem um dos mais altos níveis de congestionamento do mundo, apesar desse investimento maciço em sistema viário e muito pouco em transporte público, né? E quando o Roberto fala da ineficiência do carro, você pensa um número rápido. Uma pessoa pesa, em média, 60 quilos, vamos dizer, uma pessoa de 60 quilos anda num carro que pesa 1.200 quilos. Então, ela vale 5% do peso do carro. Quando você põe combustível no carro, 95% do combustível que você está gastando é só para empurrar o carro. Esse carro gasta 25 metros quadrados na via para andar. Então, comparando isso com o ônibus, que vai levar 60, 70, 80 pessoas, né? Isso, a eficiência do carro é o meio de transporte de mais baixa eficiência, mas ele dá uma liberdade às pessoas que o transporte público não consegue dar. E é aí que as pessoas migram e prejudicam tudo. E aí, o Roberto falou até da questão de essa mobilidade ativa, incluindo aí patinetes, bicicletas, mas a gente tem ciclovias para isso, damos segurança para os ciclistas, para quem está andando de patinete, até para os pedestres também? A gente tem que pensar que a mudança da mobilidade ela só vai se dar com infraestrutura e com política pública. Não dá para a gente cobrar da população que fala, vocês aí parem então de usar automóvel a partir de amanhã e vão andar de ônibus e de bicicleta. Exatamente. Se você não tem ciclovia, se você não tem um transporte público eficiente, com ônibus de boa qualidade, com uma tarifa barata, ou até tarifa zero, que tem crescido muito, com corredor exclusivo para aquele ônibus, para que ele possa circular com mais velocidade, né, com conforto no ponto de ônibus, para a pessoa sentar, ter uma cobertura. Tudo isso faz parte do atrativo. A gente tem que gerar incentivos para que as pessoas deixem de usar o automóvel na cidade, pode manter seu carro, viajar no final de semana, ir para o campo, ir para a praia, fazer o que quiser, mas que deixe de usar na cidade. E não dá para cobrar isso da ação individual. O poder público, as prefeituras principalmente, mas em alguns casos o governo tem que prover infraestrutura e políticas públicas que gerem esse incentivo. E quando isso acontece, as pessoas migram. As pessoas elas atendem a esses incentivos. Só que a gente tem feito isso muito pouco, né? Inclusive integrar esses modais, né? Que há também uma falha dessa integração. A pessoa, então eu vou caminhar, mas aí, eu tenho uma bicicleta que vai até o meu trabalho, aí pega mais um ônibus, chama um aplicativo. E aí essa integração é falha também, né, Osias, em certa medida? Hoje, de uma certa forma, a gente já melhorou muito em tese. Tá? Porque hoje nós temos aplicativos, você chega praticamente em qualquer cidade de Minas, você está no ponto de ônibus, você olha no aplicativo, sabe que hora que seu ônibus vai chegar, então você calcula a hora que você vai chegar no ponto, você já tem uma série de coisas assim. Mas não é suficiente, porque os ônibus não conseguem circular, porque, como o Roberto falou, faltam pistas exclusivas, faixas exclusivas, e os ônibus são perdidos no congestionamento. Aí a pessoa pensa assim, entre eu ficar preso no congestionamento, sentado no ônibus ou dentro do meu carro, o que é melhor? Se ele tem opção, ele vai para o carro. Nós temos que fazer com que o sistema de transporte público seja mais conveniente para as pessoas, que seja melhor para a pessoa usar o transporte público do que o carro. E o carro antigamente era chamado de carro de passeio, e hoje ele virou carro de trabalho. Então nós temos que voltar a essa questão, para o carro ser novamente carro de passeio, para ir para o trabalho, que seja transporte público. Agora, a gente está falando de vários investimentos e isso tudo depende de dinheiro, depende de previsão no orçamento, né? O que a gente tem visto aí pelos estados, até dos candidatos que estão aí com vários programas em relação ao trânsito, mas a gente não vê quanto que vai investir ali, o que tem planejado para isso, porque depende de dinheiro, né, gente? Depende. Agora, essas coisas que a gente está falando justamente não são as mais caras do sistema de trânsito. Quando você fala em corredor exclusivo, a avenida já existe. Significa você segregar uma daquelas faixas para que somente os ônibus circulem nela. E aí você precisa de fiscalização, precisa de radares para que os motoristas não façam infrações. E o ônibus que está transportando, como eu disse ali, né, num espaço de 2 carros, 50 pessoas,
ele vai ter prioridade, vai trafegar mais rápido. E a pessoa que está parada no carro ali no trânsito, ele fala, acho que eu vou começar a ir de ônibus, porque ele circulou melhor. Essa faixa exclusiva não é cara. A ciclovia, quando se faz a ciclovia, ela tampouco é cara, a pista já existe. Você vai pintar aquela parte da ciclovia, proteger, é um custo relativamente baixo. Fazer a integração que você falava, né? Então a ciclovia chegar numa estação de bicicleta, no terminal de ônibus ou no terminal de metrô, em que a pessoa pode deixar sua bicicleta ali e completar seu trajeto no transporte público. Moradores de periferia podem fazer isso, né? Sai de sua casa, vai até a estação de ônibus, mas você precisa de uma estação segura. Mas nada disso é caro. O que é caro mesmo é viaduto, túnel, trincheira, grandes obras viárias que na maior parte atendem ao veículo particular. Então, o que é curioso é que o que deve ser priorizado, que a gente está defendendo aqui, que todo mundo que, né, a grande parte das pessoas que fazem esse debate da mobilidade urbana defendem, não é o mais oneroso da história. E, historicamente, a gente investiu muito mais em trincheira, em viaduto, em coisas que são para atender a essa demanda do veículo particular. E aí a gente tem, pelo menos aqui na capital, alguns projetos, por exemplo, né, o anel rodoviário, que construído lá na década de 60, 1960, para ser uma via de trânsito rápido, que acabou sendo incorporado à malha urbana da cidade, né? E aí tem o projeto do Rodoanel, envolvendo aí 11 cidades. Tirar essas grandes, né, transporte de cargas, isso da cidade é essencial também para a gente ter mais fluidez, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque as cidades demandam carga também. Então você tem a carga rodoviária que atravessa a cidade, mas tem uma frase muito interessante que é o seguinte, se está na mão, veio de caminhão, essa mesa veio de caminhão. Então, você tem que permitir que o transporte de carga circule dentro das cidades para levar os bens às pessoas, né? Então, a gente tem que ter uma política muito equilibrada com relação a isso. Agora, o trânsito rodoviário, ele não deve passar dentro das cidades. O que acontece é que você faz um anel, a cidade cresce, você faz um outro anel. Por que a cidade cresce? Porque a economia está no bolso do caminhoneiro, do motorista que está passando ali, é o dinheiro que passa ali, que eles gastam naquele. Então vai o restaurante, vai o bar, e a cidade vai crescendo em torno disso. Então esse perseguir, as cidades no interior sofrem demais isso, no Brasil inteiro, em Minas especialmente, né? Porque a economia migra para o novo lugar. Então, sempre tem que fazer isso com muito cuidado. Tem que ser bem planejado, tem que ser de acordo com a regulamentação do uso do solo. Isso acaba não sendo feito. Pois é, e já que nós estamos falando, né, de cidades do interior de Minas, Minas, esse estado gigantesco, com 853 municípios, e a gente tem questões muito pontuais, mas que são muito comuns também, que é essa coisa, uma cidade pequenininha, as pessoas terem que vão de moto para outra cidade, pega a estrada como se fosse uma faixa urbana, e não tem quase ninguém que olhe aquilo ali, né? Então ela vai ficando esburacada, e aí tem acidentes. É uma outra perspectiva, mas que também demanda muita atenção desses prefeitos, né? A gente tem as realidades das cidades pequenas, médias e grandes no estado e cada uma vai ter suas demandas, né? A gente tem também todo esse trabalho do transporte público que em Minas, a gente, mesmo em cidades pequenas, que você tem 40, 50 mil habitantes, muitas vezes transporte público atendendo aos distritos, né? E uma tendência que está acontecendo no estado, eu queria falar rapidamente dela, é a da tarifa zero. Né, uma tendência que começa com Caeté, passa por Mariana, Ouro Branco e tantas outras cidades, e recentemente Ibirité, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, que implementaram a gratuidade do transporte e grande parte delas viram, então, o número de usuários crescer em 2, 3, 4 vezes. O que acontece quando, então, de repente, você tira a tarifa e os usuários crescem 3, 4 vezes? A gente chama isso de demanda reprimida, né? Tinha uma demanda de usuários que usariam o transporte público, mas que não tinham condições de pagar aquela tarifa e que passam a circular. O que a gente tem visto nesses cenários, em Mariana, por exemplo, uma pesquisa de mestrado do Daniel Santini, ele mostra que quem começou a circular mais são justamente os mais pobres, os moradores dos bairros em que as famílias estavam inscritas no Cade Único, recebiam Bolsa Família. Então tem esse outro lado, tem um lado que a gente estava falando aqui antes, o transporte público, ele precisa atrair o usuário do carro e da moto para reduzir o trânsito, mas tem esse outro lado das pessoas que a gente às vezes até olha menos para ele, das pessoas que estavam excluídas do transporte público porque não tinham condições de pagar, então essas não chegavam nem a andar no transporte público, tampouco a pensar na possibilidade de comprar um carro e uma moto, né? E não é pequeno o número dessas pessoas no nosso país, né?
essas pessoas passam, então, a ter uma oportunidade de circular na cidade e de usar aquele recurso que, eventualmente, ela teria que gastar no transporte e no comércio da cidade. Então, a gente tem visto também, quem está acompanhando essa política, aumento de venda no comércio nas cidades que estão implementando políticas de gratuidade ou de gratuidade dirigida a um público mais pobre específico, né? É uma tendência nova que tem alguns anos no estado, mas que está se fortalecendo muito também. A gente detectou aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, né, pessoas andando 4, 5 quilômetros a pé numa cidade vizinha a Belo Horizonte para pegar o ônibus de Belo Horizonte, que é mais barato. Estão andando essa quantidade de quilômetros a pé. Nós temos muitos moradores de rua, que na realidade não são moradores de rua, são pessoas que trabalham na cidade, moram em cidades do interior, para não pagar diariamente o custo da tarifa, eles vêm na segunda-feira, trabalham, moram na rua e voltam, quando conseguem, voltam para casa, porque eles não conseguem por causa do custo desse deslocamento deles. E nós chegamos a descobrir vários edifícios comerciais que as pessoas estavam alugando salas para dormir. Então, juntava 6, 7, vinham de ônibus na segunda-feira, ficavam ali dentro da sala comercial, que tem uma sala, um banheiro, sem tomar banho nem nada, trabalhando em serviços menores ali que eles conseguiam fazer na cidade para voltar, para evitar esse custo do deslocamento. Então, quando você barateia isso, essa inclusão que você faz, né, como o Roberto falou, tem um aspecto de você incluir essas pessoas e tem um aspecto de muita gente que gasta com combustível, né, e está preso no congestionamento, de repente fala assim, eu estou indo de graça, é melhor eu ir de ônibus. Com isso, você está reduzindo o volume de carros. Ao reduzir o volume de carros, você diminui o congestionamento e você facilita o deslocamento do ônibus. Então, você melhora para todo mundo. Fique aí com uma forma agora um pouquinho mais bem-humorada, encontrada por alguns chargistas para representar a mobilidade urbana. O transporte público no Brasil é muito usado nas áreas urbanas, especialmente os ônibus. A qualidade do serviço varia de cidade para cidade, mas em sua maioria os passageiros enfrentam tarifas caras, superlotação em horários de pico, falta de manutenção da frota, rotas inadequadas e atrasos frequentes. Dados da BH Trans publicados no jornal O Tempo mostram que BH, em 5 anos, diminuiu em 10% o número de ônibus circulando pelas ruas. A frota também envelheceu. Nossa equipe esteve na estação São Gabriel, em Belo Horizonte, acompanhando uma visita da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Vamos ver o que eles encontraram. Pegar ônibus na estação São Gabriel é um desafio diário para milhares de belo-horizontinos. Os problemas começam antes do embarque, como acontece com Ana Luísa. Eu estou aqui há 1 hora, eu moro no Jardim Guanabara, da linha 707. Eu estou com criança no colo, eles não me deram prioridade na frente. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia veio até a estação São Gabriel para ouvir reclamações dos usuários e pedir providências ao poder público. A situação é mais grave com a linha 815, que faz o trajeto Estação São Gabriel, Conjunto Paulo VI. Esta é a segunda linha que mais recebe reclamações dos usuários de Belo Horizonte. E é sempre isso aqui, ó. Esse tumulto, é muita gente, sem ar-condicionado, é terrível. Falta de manutenção, ônibus velhos, só coloca... Antigamente essa linha era boa. Agora só tem ônibus velho. Os passageiros mostraram-se solidários com os motoristas, que hoje circulam sem a ajuda dos cobradores. Complicado também é o motorista dirigir sozinho, olha esse tanto de gente para descer, às vezes não dá, ele não tem visibilidade para ver. Desumano para o motorista também. O trajeto tem pontos sem nenhuma infraestrutura, como este, em frente a um terreno baldio. Falta de acessibilidade para cadeirantes, para pessoas com mobilidade reduzida, falta de guarita, de guarda-corpo, o ponto, ao céu aberto. Outra denúncia dos usuários da linha 815 foi comprovada pela Comissão de Direitos Humanos. A passagem dos comboios. Dessa vez, 3 ônibus, um atrás do outro.
Quem perde um horário fica esperando por muito mais tempo. No começo do ano passado, a forma de remuneração do serviço passou a ser por quilômetro rodado ao invés de passageiro pagante. Incentiva que as empresas façam isso que vocês viram, que é colocar vários ônibus em sequência, receber por cada quilômetro rodado de cada um desses veículos e transportar poucos passageiros. A gente viu aí, né, uma redução da frota e a gente tem um dado aqui que de 2018 a 2022 houve uma queda de 103 milhões de passageiros no sistema de ônibus da capital. As pessoas estão desistindo, né? As pessoas estão desistindo. Isso é parte de um processo que a gente, algumas pessoas chamam de círculo vicioso da tarifa ou dessa forma de financiamento, né? Tem a ver com aquela migração para automóveis que o Osias trazia aqui no início. O ano que a gente teve mais passageiros, segundo uma edição da NTU, nas capitais brasileiras, foi 1995. Isso. Desde então, o número de usuários do transporte público só caiu. Pensa que de lá para cá a gente teve uma queda livre. BH, nos últimos 10 anos, perdeu 40% dos usuários de transporte público. Então, assim, gente que, ou a pessoa, aquilo que a gente falou, ou a pessoa não está circulando mais, porque ela não consegue pagar essa tarifa, ou ela migrou para o automóvel, para a motocicleta, para o Uber. Isso vai fazendo com que, para que o sistema continue se pagando, de certa maneira, você vai reduzindo a oferta. Então, é isso que a gente vê, e aí isso gera um círculo vicioso. Ou você vai reduzindo a oferta ou aumentando a tarifa, para compensar essas perdas de usuário. Qualquer uma dessas duas soluções afasta ainda mais usuários. Reduzir a oferta é ruim, você esperava 20 minutos, agora espera meia hora. Aumentar a tarifa é ruim, você pagava R$4, agora paga 5. Então, essas duas coisas afastam ainda mais usuários, o que reduz ainda mais a receita. Então, vai gerando esse círculo vicioso. E a gente não teve, nos últimos anos, gestão na prefeitura que enfrentasse esse problema, né? A gente sente, isso acontece em muitas cidades brasileiras, que as empresas de ônibus acabam tendo mais poder de lobby para a definição de certas coisas, como isso aí de sair com um ônibus atrás do outro, né? A fiscalização da BH-Trans com GPS deveria ser capaz de pegar isso. E muitas vezes, quando pegava mesmo essa situação, as empresas preferiam pagar a multa. Era mais barato pagar a multa e receber por aquele serviço do que deixar de fazer. Então, a gente tem um problema grave, porque ele se agravou na cidade, a gente tem um problema de gestão e não é simples a saída para ele, mas o que é fato é que seguir nessa toada só tende a levar o problema a seguir agravando, né? Tem jeito isso, Osias? É uma situação realmente complexa, porque nós temos esse círculo vicioso que o Roberto bem colocou acontecendo, e isso vai refletindo em que as pessoas, primeiro, você tem uma perda de economia da cidade, menos pessoas se deslocando. Você tem uma perda seríssima, porque você aumenta os níveis de congestionamento à medida que você tem a migração, principalmente para o Uber, né, que o pessoal chega num nível que ele compete para quem toma 2 ônibus, por exemplo, ele acaba competindo em termos de tarifa, que você pode dividir o Uber com outras pessoas, para a motocicleta, né, e para o próprio carro, né? Os carros antigos não saem de circulação. As pessoas compram um carro novo, tem um efeito em cascata. O carro antigo vai passando e vai ficando e vai rodando até a hora que ele para. Então, você vai aumentando a sua frota e você vai aumentando o congestionamento. Ao aumentar o congestionamento, você piora a realidade para o transporte público. Então, nós estamos num processo que tem que parar e pensar e falar o seguinte: qual que é a saída que nós temos que fazer para investir realmente em transporte público? E aí, quando a gente pensa, nós vamos fazer faixas exclusivas. É claro que para fazer a faixa exclusiva, eu tiro uma faixa de carro. Então, eu vou restringir o carro. Como está todo mundo passando para o carro, muitas vezes as pessoas têm medo de fazer a faixa exclusiva, porque como tem muita gente de carro, vai piorar para o carro. Não, tem que fazer a faixa exclusiva para que essas pessoas saiam do carro e venham para o ônibus. Então, essa visão de longo prazo, de insistir nessas coisas, ela está ficando muito prejudicada hoje no país. Agora, o Roberto falou desse lobby das empresas, né? A gente escuta em BH diferentes administradores aí do executivo falando toda vez que vai entrar na prefeitura, vamos abrir a caixa preta das empresas de ônibus.
e muda-se e nada é feito. Assim, falta fiscalização dessas empresas, aumentar o valor da multa para que elas ofereçam um serviço de mais qualidade, porque está ficando mais caro, mas é ônibus quebrado. A equipe aqui da TV Assembleia, que sempre está, né, viajando aí de ônibus para vir trabalhar, vem de outras cidades, eles fazem vídeos constantes, não tem ar-condicionado, o ônibus quebrou, agora começaram os assaltos dentro das estações, né? E as empresas ficam ali, estou fazendo o que eu posso. Não dá para aceitar isso também, né? Pega essa aí, Osias, que você tem experiência de gestão pública, eu não tenho. É muito difícil você equilibrar, como não há transparência, né? O abrir a caixa preta, a auditoria que foi feita, né? Eu participei de um grupo que era fiscalizador da auditoria, a gente não conseguiu fiscalizar nada na realidade, então não há transparência naquilo. Então a gente, nem o poder público sabe exatamente qual que é a situação das empresas, nem as empresas sabem exatamente o que elas têm que fazer. Então hoje tem uma coisa nebulosa em termos disso, que enquanto não houver uma transparência total do sistema, do serviço, do recurso, do empenho e uma fiscalização que tem que ser forte, não dá para admitir comboio. Comboio, ele cumpriu a norma, mas ele desatendeu as pessoas. Então você tem que ter uma interação que é muito forte. Agora, realmente você falou bem, a gente vai passando gestão, sempre morre no discurso. Nós estamos no momento do discurso, né? Vamos ver se esse discurso que está forte agora consegue progredir ao longo de qual que seja a gestão aí para frente. A gente tem um avanço de gestão que eu acho que está acontecendo no Rio de Janeiro, que é quebrar um pouco esse poder tão grande das empresas, no sentido de quebrar a licitação do serviço, né? O que está sendo feito lá é separar licitação de garagem, é um problema, então se você tem garagem ou se a prefeitura vai fazer as próprias garagens, licitação da operação, então você vai contratar empresas para circular com ônibus, motorista e tal, e a parte da bilhetagem e da gestão financeira. Quando você separa essas três coisas e a prefeitura faz uma licitação para uma coisa, uma para outra, outra para outra, você tira o poder dessa empresa montar essa caixa blindada ali, né? Porque o poder delas fica muito grande e elas conseguem, né, misturar todos esses elementos, fica mais difícil. Eu acho que é um avanço de gestão que ainda não sei exatamente os resultados que estão colhendo, mas que precisaria avançar aqui, né? Agora, a gente segue com um problema de priorização do transporte público. Porque como que você, então, reverte esse cenário aí, né? Vamos supor que a gente consiga vencer o lobby das empresas. A gente precisa de muita faixa exclusiva e a gente precisa de redução de tarifa. Porque a gente precisa incluir todos esses usuários, os que estão de carro, de moto e os que não estão andando no serviço, para a gente dinamizar a cidade. E isso parece que não está no horizonte, está no horizonte de algumas candidaturas, mas de uma maneira mais concreta, eu não tenho visto isso ser apresentado. Pois é, e dinamizar aí o transporte público, a gente vai falar de uma outra grande novela que nós temos, que é o metrô. Vagões lotados, descumprimento de horários, falta de segurança, esses são alguns pontos levantados durante a visita da Comissão de Assuntos Municipais à estação do metrô de Belo Horizonte, depois da privatização. Sindicalistas também apontam problemas causados pela redução de mão de obra. Vamos acompanhar a reportagem. Na estação central, o nome agora está atrelado a um supermercado. Os corredores de acesso ganharam plotagens de propaganda. E o serviço não melhorou, segundo quem viajava nos vagões. Agora é um horário normal, mas pegar um horário de pico não tem como. As pessoas vão fazer pendurada na porta. Ele não está passando mais com os intervalos que ele passava. A passagem aumentou e não houve melhora nenhuma. Não melhorou a questão da segurança fora da estação. Para a gente chegar no metrô, eu pelo menos, assim, eu pego no Floramar. Eu não acho assim seguro. A comissão flagrou cadeiras cheias de água, mato nas passarelas. Os sindicalistas denunciaram precarização das atividades, devido principalmente à redução de funcionários após a privatização. As áreas mais afetadas pelas demissões seriam operação e manutenção. O sindicato está sempre, há mais de 30 anos, acompanha o funcionamento da CBTU, praticamente cresceu junto com a fundação dessa empresa pública. E nesses 30 anos nós não tivemos nenhum trem que ficou indefinidamente afastado por tanto tempo. Então,
preocupa sim que isso esteja acontecendo por causa dessa redução de empregados na manutenção. Neste local funciona a oficina de manutenção. Segundo a empresa, trabalham aqui 42 funcionários. Eram 60 antes da privatização. Essa redução, segundo o sindicato, gerou uma convocação para que os funcionários trabalhem em finais de semana seguidos, o que a empresa nega, dizendo que, na verdade, houve uma solicitação para o serviço. A preocupação do sindicato é, primeiro, com a sobrecarga de trabalho, com o risco de acidente, com os direitos dos trabalhadores que não estão sendo respeitados e, em segundo momento, também com a qualidade do serviço prestado à população, porque é impossível manter os mesmos padrões de qualidade de serviço com metade dos trabalhadores. A gente trabalha com as normas, trabalha com as recomendações para o trem quando tem que parar. A gente não hoje tem trens indisponíveis para a nossa grade operacional em função de redução de funcionário. Hoje o nosso quadro está dimensionado para atender os níveis de manutenção recomendados aí e com benchmark com outras ferrovias, inclusive. 20 dos 35 trens do metrô de BH estão operando. O restante passa por manutenção. Há ainda outros 4 parados que serviriam para rodízio de peças. O metrô foi concedido a um grupo privado por 3 décadas. O contrato de concessão prevê que em 5 anos sejam investidos 3,7 bilhões de reais, sendo 2,8 bilhões do governo federal, 400 milhões do estadual e o restante do grupo. Dinheiro que deve ser usado na revitalização e expansão do metrô. Existe a promessa aí, até 2029 de novas 7 estações e também a ampliação de uma estação dessa linha que já existe. O metrô funcionando assim, de acordo com o projeto, desafogaria um pouco o que a gente tem aí pelas ruas? Ele melhora a situação do Barreiro. Eu acho que essa é uma demanda antiga da população da cidade, você poder chegar de metrô ao Barreiro. A gente já teve trem passando por ali. Agora, é uma operação muito curiosa, porque é o famoso fazer graça com o chapéu dos outros. Porque você tem ali 3 bilhões de recurso público investido depois que foi privatizado. Então, a operação privada, não é a operação privada que está financiando a expansão do metrô. É um recurso público. E aí tem várias críticas aí à forma como a privatização foi feita, a forma como esse contrato foi feito. Eu acho que a gente teria que poder investir em metrô. É um investimento caro, mas também a gente faz alguns investimentos caros e ruins na cidade, com às vezes viadutos, aí, o que foi feito no Antônio Carlos, aquela série de viadutos, etc., que atendem ao transporte individual, motorizado. E o metrô, sem dúvida, para os trajetos de maior massa, maior contingente de pessoas que precisam se deslocar com certa velocidade, ele atende muito bem. Mas ainda assim, a gente tem um desafio, porque tem outras regiões da cidade que têm essa demanda e que não tem esse atendimento, e da região metropolitana, como um todo. O Osias traz aqui essa questão das pessoas que não deixam de voltar para casa no trajeto pendular. Então, a gente tem um desafio muito grande. Esse avanço para o Barreiro é um avanço, sim. Essa história do metrô é complicada. O metrô começou em Belo Horizonte em 1981, com a ideia, a primeira linha começou a funcionar em 86, e ela já tinha uma série de estudos de desenvolvimento do metrô. Na realidade, desde que o metrô começou, ele fez primeiro uma linha do centro até Contagem, depois ele estendeu, ele foi estendendo aos poucos, chegou do Eldorado até Vilarinho e parou nisso. O último investimento que teve no metrô de grande porte foi em 1998, quando ele chegou até a estação Vilarinho. Ou seja, o metrô, ele sempre foi uma coisa totalmente deixada de lado dentro do planejamento de Belo Horizonte, dentro da execução das coisas em Belo Horizonte. Agora está aí com a concessão, vai fazer a linha para o Barreiro, mas isso não extingue a necessidade de você ter o metrô. Qual que é a vantagem do metrô? Ele não fica preso em congestionamento. Então você sabe que de uma estação a outra é 18 minutos sempre. Então as pessoas conseguem se programar e com uma capacidade altíssima. Uma composição leva 1.000 pessoas. Não são as 80 dos ônibus, são 1.000 pessoas que vão numa composição de metrô. Então você espalhar o metrô pela cidade
É caro? É, porque nós temos uma topografia bastante acidentada na região metropolitana. Mas já fizeram uma série de estudos de aumento de metrô. E sempre aquilo é o seguinte, vai deixando. Quer dizer, nós somos 2024, eu estou falando de 1980. Eu estou falando de 40 anos que não se investiu no metrô em Belo Horizonte, praticamente nada, né? Então, não adianta falar que agora piorou nem nada. Sempre foi ruim. Porque, por mais que o pessoal da CBTU tentasse fazer das tripas o coração para dar uma boa manutenção, para dar uma boa eficiência, sempre foi uma linha só. O pessoal chama o metrô de Belo Horizonte de centimetrô, porque ele é desse tamanhozinho. A gente pega os mapas de metrôs nas cidades brasileiras, a gente olha São Paulo, olha Salvador, olha Recife, a gente vai vendo essa cidade Fortaleza, vai vendo como é que o metrô está crescendo. Belo Horizonte está estagnado esse tempo todo. Então, sempre faltou coragem política, uma briga do governo federal com o estadual e com os municípios. Então, nunca resolveu esse imbróglio institucional. Agora, com a concessão, vamos ver se arranca para frente. Mas ainda é muito pouco. Belo Horizonte precisa de muito mais metrô. Vamos sonhar. E a gente tem um problema das estações do metrô, né? Foi até colocado na reportagem, né? Urbanisticamente, elas são muito ruins, assim. Você sai de uma estação daquelas, várias delas, assim, é escuro, né? Penso para sair à noite, para mulheres, uma situação de falta de segurança, você não tem urbanidade no entorno, deveria ter uma área ocupada com comércio, né, para que a pessoa já saia ali numa situação em que você tem um contexto urbano, que ela consegue circular até onde ela está indo, né? Então, a gente desce em uma dessas ali, no coração eucarístico, você precisa, né, ficar muito, muito atento ao que está acontecendo no entorno, e isso faz toda a diferença para atrair o usuário do metrô, né? Agora, só um parêntese aí, antes do aumento de tarifa, de 2016, a tarifa era R$1,80 no metrô, você tinha um número de usuários mensal. A partir do momento que aumentou a tarifa para R$4, esse número de usuários, eu não me lembro de cor aqui, mas ele caiu pela metade, um terço. E aí você vê o impacto da tarifa na população mais pobre. Provavelmente muita gente teria um ônibus mais cômodo, mas preferia caminhar um pouco e ir até o metrô para pagar uma tarifa mais barata e completar o trajeto depois. E o quanto a tarifa impacta as decisões das pessoas, né, na hora do deslocamento. Um pouquinho de humor aí para a gente enfrentar essa situação. A tecnologia pode ser aliada para ajudar o poder público, as empresas e os passageiros nessa questão. Vamos acompanhar. Semáforos inteligentes, equipados com sensores e câmeras que coletam dados em tempo real sobre o fluxo de veículos, ajustam os tempos de sinalização de acordo com o tráfego. Aplicativos de navegação como Google Maps e Waze fornecem informações em tempo real sobre o trânsito, indicando as melhores rotas para evitar congestionamentos. Veículos autônomos, ainda em desenvolvimento, são projetados para evitar acidentes e manter um fluxo constante, uma vez que se comunicam uns com os outros e com a infraestrutura urbana para otimizar a movimentação. Câmeras de monitoramento e reconhecimento de placas monitoram o trânsito e detectam infrações em tempo real, como excesso de velocidade e avanço de sinal. Carona compartilhada. Aplicativos como Uber e 99 ajudam a reduzir o número de carros nas ruas, promovendo a carona compartilhada. Ônibus, trens e metrôs equipados com tecnologias inteligentes podem fornecer informações em tempo real aos passageiros e operadores, ajudando a melhorar a eficiência do transporte público e a aliviar o tráfego nas estradas. Pedágios urbanos variáveis, cobrados de acordo com o volume de tráfego em determinadas áreas, incentivam motoristas a evitar rotas congestionadas. A integração com sistemas de pagamento automáticos dá maior eficiência. Drones, usados para monitorar o trânsito em tempo real, especialmente em situações de emergência, também estão sendo testados como um meio de entregas de mercadorias e transporte de cargas leves. Bom, a gente viu aí alguns exemplos, né, algumas coisas a gente não tem ainda, né, em Minas, muita coisa fora, mas o que a gente poderia realmente implantar, pensando aí, né? Estamos no meio da eleição, o que seria facilitador para a nossa situação do trânsito aqui? Que a gente tem hoje, Osias, assim, que você acha que realmente funcione, o que a gente poderia ter no curto prazo? Tecnologia é uma coisa muito rápida, né?
Você comparar o que é um celular hoje, o que é um celular há 5 anos atrás, o que teve de aplicativo, o que tem de localização, de geolocalização, o que tem de algoritmos, de roteamento, de melhorias operacionais. Então, isso é uma coisa rápida demais. Eu acho que o poder público, que é naturalmente mais lento, ele tem que estar ligado em todas as possibilidades que estão acontecendo. E, principalmente, pensar que a gestão do transporte público começa por uma palavra, gestão. Então, você tem que ter todo um equipamento para supervisionar, para monitorar, para falar o que está acontecendo, mas você tem que ter ação. E o que sempre falta no nosso poder público é exatamente a ação. Não adianta eu ter câmera, não adianta eu ter nada se o camarada parar, estacionamento proibido, se ele fechar o cruzamento, se com isso o ônibus fica preso, né? O ônibus que está tomando algum procedimento inconveniente. Quer dizer, você tem que ter uma ação operacional que não está tendo. E essa ação operacional é só querer fazer. É só querer fazer. Todos os mecanismos estão prontos, é só querer fazer. É interessante ver essas diversas tecnologias, essas possibilidades, né? Eu acho que quando a gente pensa num semáforo inteligente, de fato a gente tem visto isso sendo mais implantado, isso substitui, por exemplo, essas grandes obras rodoviaristas de viadutos. A gente fez na Antônio Carlos ali, para não ter travessia em nível e semáforo, né, teoricamente para o BRT, a gente fez aquela série de viadutos ali que custaram caro, desarticularam o entorno da Antônio Carlos. Porque a gente tem que pensar sempre, gente, que transporte público, quem usa transporte público sai dele e sai andando. As pessoas saem andando para onde? Quando ela desce numa estação como aquela ali, em que ela, de repente, ela está no meio do nada, tem um viaduto passando, um barranco do outro lado. Então, para onde essas pessoas terminam? Onde elas terminam o trajeto delas, né? Então, essa cidade dos automóveis, ela prejudica muito a cidade dos pedestres. Agora, quando a gente, né, lembrando uma imagem que segue hoje, essa do carro autônomo, né? Tem uma charge, um meme na internet que é muito curioso, que ele mostra, porque isso que a gente falava aqui, né, a quantidade de espaço que os automóveis não utilizam. Então ele mostra assim, uma via toda congestionada, carros normais. Aí do lado, a via toda congestionada de novo, carros elétricos, a via toda congestionada, carros autônomos. Porque no fim das contas ele não elimina aquilo que a gente falou bem no início do programa, que é 2 automóveis ocupam o espaço de um ônibus. Se ele for autônomo ou não, ele vai continuar ocupando esse mesmo espaço. E a gente tem visto, né, uma série de acidentes, acho que é uma tecnologia que não está para chegar para a gente aí. Mas quando a gente pensa esse futuro das cidades, eu acho que a gente tem ainda coisas de muito baixo custo e muito simples que deveriam ser feitas. Na Belo Horizonte, por exemplo, tem um plano de 400 quilômetros de ciclovias, que interliga toda a cidade. Isso permitiria, o próximo gestor que vier a Belo Horizonte, se implementar isso em 4 anos, uma coisa tranquila de implementar em 4 anos, isso permitiria que as pessoas começassem a migrar do automóvel para a bicicleta, principalmente se ela puder, nessa ciclovia, de repente chegar numa estação e parar sua bicicleta lá e complementar o trajeto de metrô, de ônibus, ou para ela fazer um trajeto da casa ao trabalho, se for um trajeto mais curto, etc. Então é algo que está no horizonte. A gente também, e a outra coisa que está no horizonte que pode ser feita na próxima gestão são uma malha mais integrada de corredores exclusivos de ônibus. Baixo custo, melhora a performance do transporte coletivo, reduz o custo operacional do transporte coletivo ao aumentar a velocidade e incentiva as pessoas a migrarem para esse modo de deslocamento. Tá certo, ficam aí então as dicas para os próximos prefeitos, né? Que eles escutem Osias e Roberto aqui nesse programa. Gente, então o Tribuna Livre sobre mobilidade urbana termina aqui. Muito obrigada, Osias, Roberto, pela participação. Este e outros programas da TV Assembleia estão no portal almg.gov.br/TV. Fique por dentro da nossa programação acompanhando também nosso Instagram, @TV Assembleia Minas. Muito obrigada pela companhia, até o próximo programa. Tchau.